Volta a Brasília, a atriz Regina Duarte vai à capital federal conhecer a Secretaria de Cultura antes de oficializar o sim no comando da pasta. Repórter Luciana Verdolim. Olha, a atriz Regina Duarte, que foi convidada para assumir a Secretaria de Cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro, está sendo esperada aqui em Brasília. Ela vem conhecer a estrutura da secretaria, tomar pé da situação antes de ser anunciada oficialmente pelo governo. O presidente, que viaja no fim de semana para a Índia, quer uma definição final até lá. Segundo assessores de Bolsonaro, Regina Duarte praticamente já aceitou. Antes apenas pretende fazer um teste na secretaria, conhecer os problemas e aí sim ser anunciada. O presidente se mostrou otimista com a situação. Fiquei noivo da Regina Duarte. O presidente, ao chegar aqui a Brasília ontem, no fim da tarde, reafirmou o discurso de que a conversa com a atriz no Rio de Janeiro, pouco antes de embarcar de volta aqui à cidade, foi excelente. Um momento de se discutir o futuro do setor. Os dois tiraram fotos e o presidente usou as redes sociais para afirmar que o noivado deve trazer frutos. A expectativa é, inclusive, de que o governo possa recriar o Ministério da Cultura, que foi extinto no início do governo Bolsonaro. De Brasília, Luciana Verdolim. Professor, primeiro é ver se ela aceita e depois se vira ministério, volta a ser um ministério, né? Parece que vai permanecer como secretaria vinculado diretamente à presidência da República. Vamos ver, é um caso raro, né? Porque não há nenhuma secretaria nesse governo vinculada à presidência da República. Isso não é incomum. Já na história do Brasil republicano, muitas vezes você teve vinculações diretas com a presidência da República, até dos grupos executivos, por exemplo, na época do JK, o grupo executivo da indústria automobilística era vinculado diretamente ao presidente da República. A questão que se coloca, primeiro, se ela vai ter autonomia, caso ela aceite, né? Se ela vai ter autonomia de designar os seus subordinados. Segundo, se ela vai ter autonomia para estabelecer uma política cultural, né, que não pode ser a do Alvim. Essa é a política cultural do nazismo, né? Se ela vai ter muitos problemas, não é fácil. Uma coisa é falar de cultura, outra coisa é exercer a função de secretária da cultura. Por exemplo, Fundação Palmares é um problema, né? A Fundação Casa do Rui Barbosa, um problema. Funarte, outro problema. Ancine, outro problema. Não é fácil. Primeiro, ela vai ter esses problemas dentro do governo. Segundo, tem os problemas fora do governo, né? Daqueles que se opuseram à política cultural e ao então candidato em outubro de 2018, Jair Bolsonaro. Então, ela vai ter de ter uma capacidade de articulação política muito grande. Ela vai ter de ouvir primeiro, né? Não será fácil. É uma experiência nova, ela nunca exerceu esse tipo de função, mas esse não é o problema. Quantas pessoas, né? O Lula tinha administrado alguma coisa, o Bolsonaro tinha administrado uma coisa, não. E foram presidentes. Um e o outro foi 2 vezes presidente da República. Então, não é essa questão dela não ter exercido de fato uma função administrativa. Agora, não será tarefa fácil. Ela vai ser checada a toda hora e tem de saber conviver com as críticas, né? Esse que é o problema. O poder no Brasil não gosta de crítica e ela vai ser criticada ou pelos que estão no governo e apoiam o governo ou os que não estão no governo. Portanto, vai ser uma boa experiência. Agora, é melhor, claro, insisto, ela do que o nazista, né? E ela tem uma história no campo das artes no Brasil de mais de meio século e uma história de respeito, né? Constantino, alguma diferença ser secretaria ou ministério ou não? Eu, na verdade, sou simpático até a ideia de ir esvaziando a função do antigo MINC. Eu acho que a cultura é um tema sério demais para ficar na mão de políticos e burocratas, né? Agora, realmente, esse status de secretaria ficando embaixo de onde está hoje é problemático porque a própria secretária tem mais peso do que o ministro, que é o responsável pela pasta. Então, isso gera um problema. O Vila falou ali do Lula, que não tinha experiência administrativa, me deu até calafrios, né? Eu espero que não seja por aí, mas é verdade que você não precisa necessariamente ter experiência administrativa para poder tocar uma pasta dessas, basta você delegar. Agora, aí vem a questão fundamental, que o Vila também mencionou, que é a autonomia. Nós não sabemos como é que vai ser o grau de autonomia da Regina Duarte nessa pasta.
O linguajar que o presidente usa de casamento, sempre uma coisa trazendo para o personalismo, é algo que incomoda, né? É óbvio que devia ter uma relação mais republicana e impessoal no Estado, focando em meritocracia e resultados, né? Mas Regina Duarte parece ser um nome bom para tocar essa pasta. Ela tem ali uma capacidade de diálogo, de distensionar um pouco esse clima, o que não quer dizer que ela não tenha como missão, uma das missões, despetizar a pasta, né? A confrontar, de certa forma, aquilo que o Lobão chamava de máfia do dendê, a patota que toma conta da cultura há décadas aí no país, né? E, por outro lado, eu acho que ela tem que se preparar, porque talvez as maiores críticas e os maiores ataques venham de fogo amigo, venham da ala olavista do bolsonarismo, do governo, porque ela nunca precisou acender vela para o guru de Virgínia, e essa turma não costuma tolerar muito esse tipo de independência. Tem uma mentalidade mais de seita ali, e tem uma turma que estava junto com o Roberto Alvim, que foi sugestão ou indicação, era um olavista, né? Estava ali ligado a esse pessoal. Ela não vai precisar responder a eles. Isso também provavelmente vai gerar algum tipo de atrito ali na frente. Ou seja, que Regina Duarte se prepare, porque vai ter que ser casca grossa para aguentar o chumbo que vem por aí.